Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa A Palavra do Presidente. Hoje nós estamos gravando aqui no gabinete do chefe do Poder Legislativo, ao meu lado, o vereador José Carlos Burgo. Presidente, obrigado por receber a nossa equipe mais uma vez. Olha, embora falando como presidente do Poder Legislativo, eu tenho sempre que agradecer a você, Ângelo, a sua equipe da TV, todos os funcionários aqui da nossa casa, pela oportunidade que você está me dando nesse momento para falar com os nossos amigos, os nossos telespectadores. E olha, a gente tem bastante assunto para o programa de hoje. Eu já quero começar, presidente, pedindo para o senhor trazer mais informações a respeito de um projeto que foi aprovado em primeira discussão, mas que foi adiado em sua segunda discussão por 4 sessões, que pretende revogar 3 leis, de certa forma a gente pode colocar assim, que fixavam de maneira inadequada o horário de atendimento das agências bancárias. Agora, para a gente chegar até esse projeto de lei, tem uma história anterior a isso. Eu gostaria que o senhor contextualizasse o pessoal de casa. Sim, eu quero deixar muito bem claro que tudo isso começou por um requerimento que eu apresentei nesta casa, a pedido, já falei algumas vezes, de alguns representantes de classe, do próprio presidente da Associação Comercial, que é meu irmão, que falando comigo, da possibilidade da Câmara também enviar um requerimento à FEBRABAN, no sentido de estender um pouco mais o atendimento bancário das 15 às 16 horas. Quando ele falou comigo, ele falou, olha, eu estou encaminhando esse requerimento, esse ofício da associação essa semana. Eu disse para ele, olha, a semana que vem, nós estamos já com os trabalhos da Câmara já todo definido para essa primeira sessão, mas na segunda sessão eu não quero fazer individualmente para não representar que eu poderia estar pedindo uma coisa e não representar toda a força do Poder Legislativo, sendo oficial, passando pela Câmara, inclusive com a aquiescência dos vereadores. Todos sabiam e, obviamente, ninguém discordou. Para dar mais peso, dar mais, sustentação a uma reivindicação que estava acontecendo em nossa cidade. E nós enviamos para a FEBRABAN, juntamente, a Associação Comercial enviou também, e passou-se aí uns 15 ou 20 dias, talvez. Isso tudo no ano passado, né? No ano passado, justamente, no ano passado. Logo no final dos trabalhos desta Câmara. E daí passou uns 15 ou 20 dias aproximadamente, eu recebi um ofício em resposta àquele requerimento que a FEBRABAN, 2 diretores assinaram, dizendo que uma reunião com as entidades representativas dos bancos da nossa cidade, houve-se uma reunião e eles então chegaram num entendimento que deveriam estender esse horário de todas as agências que trabalham em nossa cidade, estender esse horário até às 16 horas. Quando eu recebi esse ofício, essa resposta desse requerimento, eu quero deixar muito bem claro que a própria associação comercial não recebeu resposta nenhuma. Devido a isso, eu percebi que a importância que eles deram para o requerimento da Câmara foi muito maior do que o pedido que foi encaminhado pela Associação Comercial. E isso não é demérito para ninguém, mas o nosso eles responderam. Eu comuniquei, dei ciência à imprensa, comuniquei, divulguei, inclusive. Nós gravamos, inclusive, isso, gravamos através da TV Câmara, as emissoras de rádio, a rede social, divulgou que a partir do dia 3 de fevereiro desse ano passaria a funcionar até às 16 horas. Acabou essa conversa, eu percebi que tinha 2 bancos que estavam funcionando. Se eu não me engano, era o Banco Itaú, a Caixa Econômica Federal e o Banco Itaú. Isso, obrigado, até pela informação. O Banco Itaú e a Caixa Econômica Federal passou a trabalhar o seu expediente até às 16 horas, os demais bancos estavam ainda em dúvida, queria saber como é que estava, o que era aquilo, como é que poderia funcionar, não tinha muita informação. E uns contatos que eu fiz, inclusive, com algum setor jurídico de bancos de fora de Jaú e alguns gerentes de bancos da nossa cidade. Daí, então, eu percebi que na Câmara havia 3 leis que tinham sido aprovadas, 2 em 1987 e uma em 1997, regulamentando o horário de funcionamento de bancos.
Eu não posso questionar agora essas leis, porque na época eu não me lembro se tinha alguma coisa ou não que o município poderia legislar os horários de funcionamento de bancos. Mas hoje, de uns tempos para cá, o município não tem mais esse poder. Quem define, quem determina os horários bancários, como eu já disse, é a FEBRABAN e o Banco Central. Determina-se que o mínimo de funcionamento dos bancos são 5 horas, o mínimo. Pode funcionar 6 horas e meia, 7 horas, mas o mínimo tem que ser isso. Acontece que eu recebi aqui a visita de alguns gerentes de bancos aqui da nossa cidade, estavam muito em dúvida em relação a essa lei que tinha sido, a FEBRABAN tinha comentado e mandado resposta de um requerimento e eu tinha divulgado, então eles estavam em dúvida com relação às leis municipais. Eu questionei em algumas situações e quem entrou em contato comigo foi o departamento jurídico fora de Jaú de bancos. Eu questionei até com uma advogada do Banco do Brasil, ela me disse que essa lei municipal que permitia que trabalhasse até às 15 horas, sob pena de multa quem ultrapassasse esse período, e agora com as 16 horas como é que ficaria? Elas tinham uma preocupação de tomar uma multa pelo poder público. Eu disse a ela, inclusive, que a prefeitura nunca multou banco nenhum e que a lei municipal não se sobrepõe sobre uma lei federal. Mas aí, então, ela me perguntou que, se a gente poderia revogar essas leis. Eu falei, sim, a gente faz uma lei aqui. Eu acredito que o pessoal vai aprovar, os vereadores aprovam, porque nós estamos revogando todas as leis que determinam o funcionamento e o horário dos bancos. Mas o que acontece? Nessa última sessão, na primeira votação, foi aprovado, e nessa segunda votação, é óbvio, e aí eu queria até abrir um parentezinho, e isso é ciumeira, principalmente dos vereadores da oposição, comigo, é coisa pessoal comigo, mas isso não me preocupa. Eu propus uma lei revogando o horário de funcionamento bancário. Eu não uso banco, eu não tenho banco, eu uso muito pouco o serviço bancário, mas as pessoas que têm empresa, indústria, comércio, negócios, clubes de serviços, prestadores de serviços, muita gente conversou comigo e pediu a possibilidade de estender até às 16 horas. Então eu achei que eu estava fazendo alguma coisa para ajudar a nossa população, mas me surpreendeu nessa segunda votação, quando alguns vereadores, inclusive totalmente alheio ao que diz a lei, totalmente alheio, vereador inclusive sobe na tribuna da Câmara dizer que precisaria fazer uma lei porque o banco abrisse 7h30, 8 horas da manhã, onde é o número maior de pessoas que vão ao banco. Isso não compete a nós. Não compete a nós. Isso são os gerentes de bancos e as matrizes do banco que devem definir qual é o horário de abertura e qual é o horário de fechamento, desde que cumpram no mínimo 5 horas de atendimento. Sim. A FEBRABAN orientou que esticasse até as 16 horas. Não nos informou quando era para abrir, mas sim quando o horário que era para fechar, 16 horas. Então criou toda essa celeuma, mas eu sei que a coisa é pessoal comigo e isso não me preocupa. Foi adiado por 4 sessões ordinárias, tem mais 3, porque a primeira ordinária foi hoje, então tem mais 3 que é o adiamento. Eu garanto para vocês com todas as letras, vai chegar daqui 3 sessões, a hora de colocar esse projeto para votar de novo, ou vão questionar que eu não fiz nada para resolver esse problema, essa dúvida, ou vão adiar novamente por eu ser o autor do projeto. Só isso. Agora, quem perde com isso é a nossa população, porque os bancos vão ficar mais praticamente um mês abrindo até às 15 horas, com exceção do Banco Itaú e da Caixa Econômica Federal. Então é isso, já foi aprovado o adiamento, com exceção dos vereadores Lucas Flores, o vereador João Pacheco, quero também fazer um parentezinho que eu acho que ele deve ter votado errado, mas enfim, agradeço a ele até ter votado favorável à aprovação e não ao adiamento. O vereador Wagner Brasil também votou contra o adiamento e o vereador o vereador Adenilson da Vistoria também votou contra o adiamento. Então, esses 4 votaram contra adiar, eles queriam já revogar essas leis municipais que, na verdade, são inconstitucional e não servem para nada. É importante frisar também que antes do início da 4ª sessão ordinária, o senhor se reuniu com o diretor do Sindicato dos Bancários aqui da cidade, não foi, presidente? Sim, me reuni com um dos diretores, todo mundo conhece, o Lolo.
que veio aqui, inclusive, falando comigo a respeito de dúvidas que tinha, veio até me pedindo a possibilidade de nós elaborarmos uma nova lei municipal. Chamei o departamento jurídico, mostramos a ele que, na verdade, uma lei municipal não se sobrepõe a uma lei federal, e daí, então, falei para ele que esse projeto que nós estávamos propondo na votação hoje, que era revogar essas 3 leis que não serviriam para nada, a não ser deixar dúvidas, ele aceitou na hora. Ele falou, então se for assim, está ótimo, então não precisa fazer nada. Nos agradeceu, enfim, conversamos um pouco, aí ele foi embora tranquilo, achando que fosse aprovar a revogação dessas 3 leis. Mas, infelizmente, foi adiado por 3 sessões. Vamos esperar da próxima vez que for para votar, vamos ver o que vai acontecer. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Bom, a gente vai falar agora de um projeto importante que foi aprovado na 4ª sessão ordinária, que prevê 2 alterações no plano diretor e na lei de zoneamento, que estabelece, então, 6 corredores urbanos, né, presidente? E também aquela questão do estacionamento. Não vai ter mais exigência de estacionamento para os imóveis aqui da área central que são tombados, que pertencem ao patrimônio histórico, né? É um projeto importante. Olha, eu queria só dar uma pincelada, porque é um pouquinho complexo, tem muitos assuntos, é uma coisa que vai esticar muito. Mas eu queria dizer o seguinte: por força de lei, nós temos que fazer uma revisão no plano diretor até o final desse ano. Força de lei. E é que nós estamos procurando fazer. A administração, inclusive através da Secretaria de Desenvolvimento, nós estamos fazendo uma revisão nesse plano e optou-se por fazer por etapas, porque se você for fazer todo o plano diretor, envolve muitas questões, assuntos, muita gente. Então, o que se pensou? Vamos fazer por etapa. Nessa primeira etapa, houve várias reuniões, vereadores, alguns participaram da maioria, se não todas as reuniões, outros não apareceram em nenhuma vez, talvez não se interessaram, mas tivemos ali grupos trabalhando em cima disso. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sindicatos, principalmente o sindicato dos comerciais, do sindicato do comércio, sim, outros sindicatos, a FATEC, prestou um serviço fantástico, a FATEC, com representantes da FATEC, Associação dos Engenheiros, Conselho de Desenvolvimento. Conselho de Desenvolvimento, justamente, e outras entidades representativas da nossa cidade participaram, elaboraram essa primeira etapa, a primeira revisão do plano diretor. Então, por exemplo, que eu posso citar, acabou agora a obrigatoriedade desses imóveis preservados, de você quiser montar uma loja, por exemplo, um restaurante, à frente do prédio, ter que ter um recuo exigido por lei, acabou isso. Acabou aquela construção que você vai fazer, você tem que ter um barracão, você vai ter que deixar um recuo na frente, um recuo numa lateral, outro recuo na outra, outro recuo atrás. É óbvio que tem algumas normas que tem que ser seguidas. Você não vai chegar lá e vai fazer do jeito que você quer, óbvio. Mas acabou essas exigências e outras coisas mais, estacionamento, enfim. Então foi uma coisa muito importante, elaborada por um grupo de pessoas, de pessoas bem intencionadas na nossa cidade, que acredito eu, não vou dizer se felizmente ou infelizmente, a Câmara tem que participar aprovando. Mas a iniciativa de mandar para o Poder Legislativo tem que ser do Poder Executivo. Então eles entregaram para o prefeito e disseram, olha, o que nós queremos é isso. O prefeito imediatamente mandou elaborar o projeto e mandou para a Câmara. Não houve interferência do prefeito em nada de querer fazer alguma coisa, mudar aquilo que foi definido. A Câmara, cabe ela só emendar ou, se não quiser fazer emendas, aprovar ou rejeitar. Mas só para vocês terem uma ideia de uma coisa esdrúxula que tinha no plano diretor. Se tivesse uma empresa do porte, vamos dizer assim, da Honda, que estava lá em Tirapina, que foi para lá numa área, talvez, sei lá, de um alqueire, meio alqueire, 20, 30 mil metros, nós não temos uma área em Jaú, o plano diretor não contempla uma área dentro do perímetro urbano, uma área grande para uma empresa grande se estabelecer em nossa cidade. Olha a importância que é dessa revisão.
Outras revisões virão, dia 12 de março, aproveito você que está nos assistindo, eu só não posso falar agora aonde vai ser, porque eu não tenho ainda informação do local, mas dia 12 de março vai ter aqui na Câmara, isso, aqui na Câmara mesmo, te convido para participar, dia 12 de março vai haver a primeira audiência pública para tratar de imóveis preservados em nossa cidade. Então a gente faz esse convite, participe das audiências públicas, venha, dê a sua opinião, se intere, para que quando o projeto ficar pronto, a Câmara ela aprova o projeto, para que a gente possa mudar um pouco o conceito dessa cidade, que nós estamos muito fechados pelo fato do plano diretor. Então isso foi importante ter aprovado essa primeira etapa, é importante a participação das pessoas nessas audiências públicas, como eu já disse, dia 12 de março aqui na Câmara, para falar sobre patrimônio histórico. Presidente, vamos agora para o próximo assunto. O senhor encaminhou um requerimento ao diretor da empresa Claro, né, que acabou adquirindo a NET, que era a antiga Big TV aqui na cidade, para saber dele se a empresa está cumprindo, né, uma cláusula do contrato de concessão que prevê a isenção de pagamento, né, de valores relativos à taxa de adesão e também assinatura mensal para estabelecimentos públicos. Como é que essa demanda chegou para o senhor e a iniciativa de encaminhar esse requerimento? Olha, eu tive uma informação, aliás, a respeito desse contrato que tem aí a Claro, através da NET, enfim, que teria que ser oferecido alguns serviços às instituições públicas e algumas instituições, estabelecimentos aí declarados de utilidade pública. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui que eu queria dar uma olhada. Eu queria voltar no tempo lá atrás, no ano de 2000. Nós tínhamos aqui em Jaú uma empresa que era 614 TVC Interior SA, que era Big TV. O pessoal mais velho lembra-se disso. Depois ela foi incorporada à NET, que hoje faz parte da Claro. Havia naquele contrato de concessão, celebrado inclusive entre a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a TVC Interior SA, que era a NET e foi hoje pertencendo ao grupo Claro. A cláusula 31ª diz assim, olha, a concessionária, ela oferecerá o serviço com isenção de pagamento de valores relativos à taxa de adesão e à assinatura mensal, desde o primeiro ano de operação do serviço, a 100% do número de estabelecimentos públicos ou declarados de utilidade pública na nossa cidade. Então, o que nós fizemos? Tivemos a informação de que nem todos esses estabelecimentos estão sendo contemplados. Então, conforme essa lei, nós fizemos um requerimento encaminhado à Claro, perguntando o seguinte: a cláusula está sendo cumprida? Se estiver sendo cumprida, listar as entidades que estão sendo atendidas. E se não, caso negativo, explicar o porquê. Eu coloquei aqui, olha, nós tem esse direito, por exemplo, as universidades, as escolas de primeiro e segundo graus e profissionalizantes também, bibliotecas, museu, hospital, postos de saúde contidos na área de prestação de serviço. Então, todos esses bens públicos, eles são contemplados com o fornecimento desse programa da Claro. E eu quero saber se está ou não. E também depois nós vamos questionar judicialmente, se eles disserem que não, se judicialmente ver se poderia contemplar ou não. Então esse requerimento nós vamos esperar a resposta para depois então a gente voltar a comentar tanto na Câmara quanto aqui através da TV Câmara e levar essa informação para todos vocês. Com certeza. Vamos aguardar então a resposta da empresa. Presidente, vamos falar agora sobre uma indicação que o senhor fez na última sessão ordinária ao Poder Executivo para que ele elabore e envie aqui para a Câmara Municipal um projeto autorizando, liberando a prestação de serviço de crematório aqui no município de Jaú. A importância dessa demanda, o senhor até comentou na tribuna da Câmara que hoje não há esse serviço aqui em nossa cidade. E se o município não for fazer, ele tem que liberar para que empresas privadas possam executá-lo. Sim. Deixar claro que, antes que alguém diga aí que a ideia foram de outras pessoas e eu roubei a ideia do crematório,
Tem aí uma empresa em Jaú que desde 2018 ela vem tentando a autorização do poder público para que ela possa prestar esse serviço, construindo aqui um crematório, um velório e um crematório em nossa cidade. Então o que acontece? Me procuraram, na questão de acho que uns 3 ou 4 meses talvez atrás aí, de que estava parado, a coisa não andava. Tá bom, falei, deixa eu me inteirar do assunto. E comecei a procurar os processos, comecei a ver como é que funciona. Diante disso, pedi à minha assessoria que levantasse nas cidades da região, inclusive Bauru, Botucatu, outra cidade, Campinas, São Paulo, como funciona essa lei. Como que tem que ser feito? Porque, na verdade, a iniciativa é do Poder Executivo para o Legislativo, pedindo a autorização, que a Câmara aprova, o Poder Executivo autorizando, então, qualquer empresa privada que queira montar em Jaú um velório, um crematório, ela tem essa liberdade. Mas antes disso, deixar claro de que o direito de montar um crematório, primeiro de tudo, é do poder público. Se ele quiser montar um crematório público, ele monta. Aí os privados não poderiam se instalar. Ou poderiam se instalar o público e o privado. Como eu conversei com o prefeito e ele me orientou no sentido de que, no momento, a prefeitura não teria interesse em montar um crematório público. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos terminando, inclusive, de compilar essas leis que nós pegamos da nossa região, elaborando um projeto de lei, um anteprojeto até, para facilitar o Poder Executivo, que a hora que nós tivermos com a nossa lei aqui pronta, vamos dizer, nós vamos encaminhar a eles para que eles dêem uma olhada, para eles darem uma olhada, ver se está tudo em ordem, se está tudo dentro dos conformes do que a lei exige, e daí manda-se para a Câmara, através do Poder Executivo, pedindo para que a gente autorize as empresas privadas que queiram montar aqui o seu crematório, elas têm já a liberdade, seguindo, é óbvio, o que determina a lei. E não só o crematório humano, mas também o crematório animal. Porque nós sabemos que tem muita gente que gostaria de cremar o seu bicho de estimação. Isso é normal. E como tem bastante gente, humanos aí, que se manifesta no desejo de quando da morte, quer ser cremado. E nós temos que respeitar esse desejo e respeitar também a vontade de uma empresa privada que queira montar um crematório em Jaú. Já tem gente interessada. O que eu estou propondo é que se crie essa lei mais rápido, que o processo ande mais rápido, para que as empresas que queiram se manifestar favorável a montar um crematório tenham a liberdade de apresentar esse trabalho para nós. E se é uma empresa que tem esse interesse, é porque há demanda, né, presidente? Ah, com certeza, há demanda. A gente ouve várias pessoas. Eu, no meu caso, eu até já deixei, inclusive, já conversado com as minhas filhas, de que o dia que eu vier a falecer, se tiver alguma coisa em mim que se aproveite, pode tirar, não tem problema nenhum. Depois, aí eu até não discuti ainda se eu quero ser cremado ou não, mas não falamos nisso porque não tem um crematório. Eu vou ver depois, o que sobrar de mim não for aproveitar, pode cremar. Eu vou fazer o que com isso? Poluir ainda a terra, o lençol freático, essas coisas? Não, eu acho que não. Acho que depois que morreu, o corpo acabou. Aproveitou, não aproveitou, queima, solta a cinza do jardim e pronto. Mas vai demorar, né, presidente? Eu acredito que para mim vai demorar bastante. Né? A minha raça, a família nossa lá, tudo nos 90, 85, 90 anos. Que bom. Presidente, vamos aqui para o nosso último assunto, então. O senhor fez um requerimento ainda na terceira sessão ordinária, pedindo informações ao prefeito municipal sobre como é que está o cronograma para a realização de concursos públicos visando a contratação de intérpretes de Libras. A gente sabe que essa questão da acessibilidade é uma das principais bandeiras do seu mandato, né? Olha, realmente eu já levantei essa bandeira faz tempo, que a gente vem tratando desses assuntos em outras legislaturas que eu passei, inclusive tínhamos um bom contato com a Associação dos Surdos de Jaú, quer dizer, sempre tive acesso a todos eles ali. Então o que acontece? É aquela história, né? A coisa vai evoluindo, sabe? As pessoas vão evoluindo, os serviços vão evoluindo e infelizmente nós temos em nossa cidade um grupo de pessoas deficientes auditivas e chega quase que a um número de 2.000 pessoas. Isso dados, inclusive, fornecidos pela própria Associação dos Surdos.
e vem criando uma dificuldade imensa para essas pessoas se comunicarem, por exemplo, nas repartições públicas, principalmente na prefeitura, secretarias, delegacias de polícia, fórum, bancos, enfim, essas coisas. E o que nós podemos, através do poder público, apresentar para amenizar um pouco essas dificuldades? É criando aqui na prefeitura, através de concurso público, contratar pessoas, intérpretes de Libras, para que possa, quando essas pessoas virem até o balcão das secretarias ou da própria prefeitura, pedir alguma informação, querer saber de algum assunto, tem alguém aí que possa atendê-los, que possa conversar, se comunicar através dos sinais, para facilitar um pouco mais a vida deles, a comunicação deles. E nós fizemos já no passado, acho que foi em 2017, me parece, ou 2018, acho que foi no começo de 2018, fizemos um requerimento perguntando à prefeitura se haveria a possibilidade de criar um concurso para contratar 3 ou 4 intérpretes de Libras. E nos disseram que sim, que ia através de concurso e ia abrir os concursos. Infelizmente, o ano passado, 2019, terminou, quer dizer, e não fizeram. E agora nós estamos mexendo novamente, espero que agora, num curto espaço de tempo, a prefeitura abra concurso para a contratação dessas pessoas, para que a hora que precisar, hospitais, por exemplo, que eles têm muita dificuldade de se comunicar quando vai fazer uma consulta médica no postinho de saúde, no próprio hospital, requisite através do poder público um intérprete que vai até o local, tanto na hora que, quando for homem, tem algum homem que vai, ou quando for mulher, contratar também intérprete, tanto masculino quanto feminino, para deixar eles um pouco mais à vontade e as pessoas se comunicarem mais facilmente. Um intérprete de Libras é um serviço fundamental e que a Câmara já tem, né, presidente? Não só para o atendimento ao público, mas também na programação da TV Câmara Jaú. Inclusive, essa entrevista está sendo traduzida na língua brasileira de sinais. Sim, eu queria aproveitar também a oportunidade, Ângelo, se você me permitir, falar também que já tivemos aqui, inclusive nesta sala, reunião com a Associação de Surdos da nossa cidade, com representantes das salas de cinema da nossa cidade, tanto aqui da prefeitura quanto do shopping, que também é um problema seríssimo para esse pessoal, eles irem ao cinema assistir um filme, se não for legendado, eles têm dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes, alguns, ele consegue aquela leitura de lábios, mas quando a pessoa fala de lado ou de costa, alguma coisa, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Então, nós já tivemos uma reunião aqui, vamos marcar uma nova reunião, demos um tempo para acertar algumas questões. Mesmo filme brasileiro, eu até a princípio achei meio estranho, mas realmente o filme brasileiro tem que ter a legenda, porque o problema é a audição, então eles não ouvem o que está sendo dito. Então, mas nós estamos tratando também desse fato de que os filmes que são passados aqui em nossas salas de espetáculo, aqui em Jaú, alguns, ou quase que a maioria, alguns são legendados, a maioria deles não são legendados. E eles têm também o mesmo direito de ir ao cinema e assistir a um filme legendado. Aqueles que não querem assistir o filme legendado, por exemplo, no shopping tem 2 salas, vai na outra sala que ali não vai passar o filme legendado, mas em uma das salas tem que passar, porque eles também têm o direito de se divertirem, têm o direito de aproveitar esses momentos culturais, enfim, esses momentos de lazer, eles têm o direito de participar junto com a gente. Sem dúvida, é importante batalhar para essas conquistas. Presidente, mais uma vez, obrigado por ter recebido a nossa equipe em mais este programa. Imagina, estou aqui à disposição, aproveitando, né, embora eu não sei, talvez esse programa deva passar depois do Carnaval, mas aproveitar todos vocês, os meus agradecimentos, agradecer a sua equipe, dizer que nós estamos aqui à disposição para informar. Nós não estamos aqui à disposição para inventar fatos, nós estamos aqui para esclarecer fatos e desejar a todos um excelente Carnaval. Aproveite muito o Carnaval com moderação, se for dirigir não beba e se beber não dirija, aproveite aí a circular, aproveite os táxis, aproveite aí os mototáxis, os Uber, os 99, que é um outro serviço de Uber que tem aí também, que é 99, enfim, vá com moderação e vamos aproveitar o nosso Carnaval. Muito obrigado a todos e mais uma vez, um grande abraço. É isso. O programa A Palavra do Presidente de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.